Graças e paz, irmãos. Voltamos aqui para o nosso culto. E eu gostaria de abrir este culto lendo um salmo, Salmo 19. Abra sua Bíblia então em Salmo 19. E vamos lê-lo. Um salmo de Davi. Salmo 19. Diz assim a palavra de Deus: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento mostra o trabalho das suas mãos. Dia a dia profere discurso, e noite a noite mostra conhecimento. Não há discurso nem linguagem onde sua voz não seja ouvida. Sua linha vai por toda a terra, e as suas palavras ao fim do mundo. Neles ele pôs um tabernáculo para o sol, já como um homem forte para correr uma corrida. Sua saída é desde o fim do céu, e o seu circuito até os fins dele, e não há nada escondido de seu calor. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é certo, tornando sábios os simples. Os estatutos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo, durará para sempre. Os julgamentos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejados são eles do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e também mais doces do que o mel e o favo. Além disso, por eles é o teu servo advertido, e em guardá-los a grande recompensa. Quem pode entender seus erros? Purifica-me tu das falhas secretas. Guarda teu servo também dos pecados presunçosos, que eles não tenham domínio sobre mim. Então serei reto e serei inocente de grande transgressão. Que a palavra da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis à tua vista, ó Senhor, minha força e o meu Redentor. Que neste espírito possamos agora louvar a esse Deus reto, justo, misericordioso. Que possamos aqui declarar que temos um Redentor. Cantemos, irmãos, alegremente, fiquemos de pé. Boa noite, irmãos. Estamos mais uma noite aqui, mas agora já abrimos a nossa igreja e estamos com alguns irmãos aqui para cultuar e louvar o nome do nosso Deus. Que você faça o mesmo em sua casa, que possamos exaltar o nome do nosso Senhor nesta noite. A primeira canção que cantaremos é um hino da harpa cristã. Ela fala que Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste. O nosso Deus é fiel. Tudo aquilo que Ele fala, aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Então que possamos nos apegar naquilo que o Senhor tem falado a nós e possamos contemplá-lo na beleza da sua santidade. Amém? Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste.
noite seja render um culto ao Senhor com todo o nosso coração. Só em Jesus confiarei, é minha força, luz, canção, pedra angular que me sustém na tempestade ou sequidão. Quão grande amor, profunda paz, em meio à luta, em horas más, Consolador és tudo em mim, firmado estou em seu amor. Só em Jesus que se encarnou, poder de Deus num frágil ser, foi desprezado pelos seus, mas se agradou por mim morrer. E lá na cruz, o próprio Deus, a sua ira satisfez. O meu pecado suportou, vivo na morte dele estou. Sepultada nossa luz, tragada pela escuridão, em glorioso dia então, ressuscitou o meu Jesus, grande vitória conquistou, do vil pecado me livrou. Então sou dele e ele é meu, pelo seu sangue que verteu. Não há mais culpa e nem pavor, esse é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda o meu viver, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele encontrar. No seu poder eu viverei. Quão grande amor, profunda paz, em meio à luta, em horas más. Consolador és tudo em mim, firmado estou em seu amor. Aleluia. Que essa canção seja uma verdade em nossas vidas. Que o Senhor sempre nos dê um coração disposto a entender os desígnios e propósitos dele, que possamos cumpri-los assim como ele tem determinado para cada um de nós. A próxima canção fala que ele é o alfa, o ômega, o início e fim. Ele é tudo para nós. O nosso Deus é tão grande que não podemos dizer em palavras e ser gratos a ele por tanta fidelidade em nossas vidas e por tudo que ele tem nos dado e por tudo aquilo que ele é para nós. Que possamos cantar esta canção
ao Senhor, dedicando tudo aquilo que temos e que somos. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Glórias ao nosso Deus. Este é o momento, meus irmãos, de cultuarmos ao nosso Senhor com nossos dízimos e ofertas. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 9, eu sempre leio esse texto, onde retrata aqui o dízimo no Novo Testamento e as ofertas também. Você que veio preparado para este momento, pode estar cultuando ao nosso Deus. E você que ainda está em casa, daqui a pouco já passaremos aqui os dados bancários da igreja. O texto diz assim no capítulo 9, verso 7 e verso 8. Cada homem dê conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama um alegre doador. E Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, para que vós, tendo sempre toda a suficiência em todas as coisas, abundeis em todo bom trabalho. Vemos então, conforme o apóstolo Paulo nos diz, que cultuar a Deus com os nossos recursos de uma maneira alegre, realmente se trata de uma pessoa a qual Deus ama, a qual Deus está com ela. Não por necessidade, com má vontade ou por obrigação, mas sim por alegria e reconhecimento de gratidão ao nosso Deus. Aqui está passando a conta agora, Banco do Brasil, agência 6535, dígito 8. A conta corrente é a 11509, dígito 6. E a favorecida é a nossa tesoureira Isadora Molina Fiorito. CPF 435-255-218, dígito 63. Aí você pode pausar o vídeo depois ou tirar um print nesta tela para depois estar cultuando ao nosso Senhor com os dízimos e ofertas. O milagre ao qual vamos
estudar hoje, refletir, buscar o Senhor através das Escrituras, é sobre os 10 leprosos. E esse texto se encontra em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, do verso 11 ao verso 14. Então você pode abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 17. Vamos ler o texto e em seguida faremos uma oração. Lucas 17, do 11 ao 14. Diz assim o texto: E aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou por meio de Samaria e da Galiléia. E entrando ele em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais ficaram parados de longe. E eles levantaram sua voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E no verso 14, ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, eles foram purificados. Vamos orar. Incline sua cabeça, vamos buscar ao Senhor mais uma vez, pedir para que Ele nos conceda a interpretação correta, a iluminação do nosso entendimento através do Espírito Santo do Senhor. Pai nosso, Senhor Deus, Pai das luzes, Pai da eternidade, estamos aqui, Pai, diante das Suas Escrituras, Senhor. Estamos, Pai de amor, aqui sedentos pela Tua palavra, pelo alimento que vem do Senhor. Somos totalmente dependentes de Ti, Senhor, para que possamos compreender a Sua palavra, para que possamos ter as nossas vidas transformadas. Precisamos da ação do Espírito Santo do Senhor. Ilumine as nossas mentes nesse momento, Pai. Abra o nosso entendimento e o nosso coração. Esteja agindo em nós. Que as minhas palavras aqui sejam palavras direcionadas pelo Espírito. E aquilo que é indevido, Senhor Deus, seja refreado por Ele. E apenas a ação do Teu Santo Espírito esteja ministrando aqui agora, neste momento. Nos agracie, Deus, nos contemple com a Sua misericórdia. Que a ação do mal seja repreendida pelo Senhor e que possamos ser aqui, Deus, alimentados. Em nome de Jesus oramos. Amém. O milagre dos 10 leprosos. Estamos aqui estudando, irmãos, os milagres de Jesus e os ensinamentos contidos por detrás deles. E agora se encontramos aqui ao milagre dos 10 leprosos, de 10 homens que sofriam há muito tempo, sofriam, meus irmãos, com a doença, sofriam, irmãos, com a segregação social, eram homens com uma doença terrível e com sentimentos avassaladores. Eles tinham uma doença que hoje conhecemos por hanseníase, a lepra, ou a doença de Hansen. E ela é conhecida nos antigos escritos, no Antigo Testamento, muito antes de Cristo, muito antes deste momento aqui revelado nas Escrituras para nós. Era comum em Israel a presença de tal doença, tanto que as leis mosaicas, em Levítico principalmente, amarraram uma ampla regulamentação a respeito desta doença. Você pode encontrar nos capítulos 13 e no capítulo 14 de Levítico. A bactéria de Hansen, assim denominada, porque foi um cientista norueguês chamado Gerhard
Armauer Hansen, em 1873, que descobriu. Então o nome deste homem trouxe para nós hoje conhecida a doença ou a bactéria da hanseníase. Porém registrada na Bíblia há muito mais tempo, há mais de 2000 anos. Porém para nós hoje, já temos a tratativa, já temos a ciência desenvolvida para esta doença. Hoje não mais vemos tanta segregação devido a este mal. Porém, naquela época, para o povo de Israel, as pessoas que adquiriam esta doença sofriam terrivelmente, passavam por consequências terríveis. Muitas delas aparentavam uma desfiguração da sua face ou dos seus membros, causada por essa bactéria, por essa doença. E devido a isso se tornou muito temida por muitos. E causou aos leprosos segregação de toda a sociedade que permanecia saudável, para até mesmo uma medida de proteção. Porque esta doença, esta bactéria, ela passa com o contato, muito parecido com o que vivemos hoje aí com o coronavírus. Esta lepra era um mal terrível. Levítico 13, por exemplo, capítulo 13, verso 45 e 46, registra na lei mosaica a tratativa. Quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado, fora do acampamento. Então, só com esse texto, meus irmãos, podemos perceber que não era algo fácil de se lidar. Você passava por uma exclusão social, você ficava em um local determinado, isolado. Porém, ao analisarmos isso literalmente, sabemos que se envolve sentimentos com essas pessoas que contraíam essa doença. E vimos aqui também, conforme o texto da lei, que a lepra era uma condição ao qual o indivíduo se encontrava de pecado. Lepra também significava o julgamento divino por seus pecados. Isso foi consistente com a crença judaica tradicional, que o sofrimento que esses homens passavam era o julgamento de Deus por causa do pecado. Existem algumas passagens, por exemplo, o servo Geazi, o servo de Eliseu, a qual recebeu as doações, o dinheiro, de Naamã, a oferta de Naamã, em 2 Reis, capítulo 5, versos 26 e 27. Olha como isso estava relacionado com o pecado também. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito, quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecido com neve. Veja comigo, irmão, que isso era um texto conhecido para os judeus daquela época. Os judeus sabiam o que representava esta doença. E estamos diante do Evangelho de Lucas aqui, neste texto, a qual acabamos de ler, com 10 homens leprosos. 10. Segunda Crônicas também, mais um exemplo, capítulo 26, 19, fala sobre o rei Uzias, quando ele queimou incensos no templo de Deus, uma função que não lhe era devida. Olha só o que aconteceu com ele. Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso,
no templo do Senhor, surgiu uma lepra em sua testa. Então vemos nas Escrituras que esta condição pecaminosa atraía também esta doença. E os judeus enxergavam isso muito forte. E estavam aqui 10 homens. Vemos aqui então o fruto abundante do pecado. Pois aqui estão 10 leprosos em grupo. Porém, vemos também a graça abundante do nosso Senhor. A abundância do poder divino ao se deparar com eles. O poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois logo após se despedirem e irem pelo seu caminho, eles foram limpos, foram purificados, tanto da doença quanto dos seus pecados que foram perdoados. A fé registrada aqui por estes homens, diante de uma condição pecaminosa, uma fé que acompanha a transformação, ao qual temos falado tanto aqui nas pregações. Também vemos que Cristo vem em primeiro lugar. Cristo é apresentado em primeiro lugar, a fé em Jesus Cristo é apresentada em primeiro lugar. E a cerimônia e os atos religiosos em segundo. Primeiro a obra da graça, depois sua demonstração exterior. Porque primeiro esses homens creram em Cristo. Primeiro eles falaram, mestre! Primeiro eles anunciaram, professaram a sua fé. Depois sim, recebendo ali a parcela da graça que veio de Cristo, eles foram se encontrar com os sacerdotes. E existe um porquê também. A fé que acompanha obras. Uma fé que não pede sinais. O texto também nos ensina isso. Uma fé que não exige demonstração momentânea. A fé crê naquilo que não vemos. Antes de sentirem-se purificados, antes que a terrível secura causada pelo mal desta doença, desse lugar à transpiração saudável, antes de dar lugar à transpiração saudável, deveriam ir até os sacerdotes para serem examinados e então declarados limpos. Uma fé que mostra esses homens crendo em Cristo, crendo em suas palavras, sem demonstração alguma de sinais momentaneamente, de primeira instância. Isso nos ensina que, em primeiro lugar, devemos crer em Cristo Jesus. Antes de querer algo que venha proveniente desta fé, temos que crer na pessoa de Cristo Jesus. Confiar que Ele pode nos curar da grande doença do pecado. Confiar, meu irmão, muito embora ainda não possamos ver sinal ou indicação desta fé, de que Ele tenha realizado também esta obra em nós, mesmo que você não esteja vendo algo na sua vida com seus olhos, com a sua visão limitada, mesmo que ainda você não encontre sinais disso, você deve confiar na pessoa de Cristo. Você deve confiar nele. Não devemos procurar sinais e evidências dentro de nós mesmos. Antes, preste atenção, antes de nos aventurarmos a entregar nossas almas a Jesus, de se render a este senhorio. A suposição contrária a isso é um erro. Então caímos no texto. E agora eu peço que os irmãos acompanhem versículo a versículo. O texto revela no versículo 11 que a caminho de Jerusalém, Jesus estava a caminho de Jerusalém. Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. O texto revela que o objetivo, o caminho a qual Jesus Cristo estava percorrendo, era o caminho de Jerusalém. Antes de chegar lá pela última vez, no início da semana da paixão, a qual ele seria crucificado.
relato de Lucas vem antes, antecede a sua crucificação. Então Jesus Cristo estava caminhando para esta semana que seria crucial para o seu ministério. O Senhor fez 3 breves visitas às cidades ao seu redor, se você acompanhar aqui no decorrer do Evangelho segundo Lucas. Vocês já pararam para pensar que e observar nas Escrituras que os maiores milagres que Cristo realizou foram aos arredores de Jerusalém, fora da cidade de Jerusalém, a cidade santa, onde estava o templo. Jerusalém tinha uma grande representatividade para todo aquele povo. Porém, Cristo estava caminhando e abençoando aos seus redores. Os milagres apresentados nos evangelhos, em sua grande maioria, foram realizados fora de Jerusalém. E se você parar para perceber, até mesmo a sua crucificação foi feita no Monte da Caveira, ou Gólgota, fora dos muros da cidade. Jerusalém até mesmo retirou lágrimas do Senhor Jesus. Jerusalém, Jerusalém. Se ao menos vocês entendessem a mensagem, se ao menos vocês pudessem compreender quem eu sou, Jesus Cristo ali, tão próximo, porém aquelas pessoas tão distantes de Cristo. O caminho de Jerusalém era o trajeto, era a rota de Jesus Cristo, porém ele passou em alguns lugares. Eu quero te dizer, meu irmão, que apesar de você se sentir fora dos lugares onde as pessoas dizem que encontram com Deus, eu queria te dizer que Jesus Cristo pode te visitar hoje, aonde você está, meu irmão. As pessoas podem indicar aonde Deus está, mas eu digo para você que o caminho de Cristo é o caminho aonde elas menos esperam. Assim como Jerusalém era o local onde todos esperariam Jesus Cristo realizar todos os seus milagres, vemos segundo as Escrituras que os seus milagres, na sua grande maioria, foram realizados fora da grande metrópole, da grande cidade de Jerusalém. Não existe local, não existe lugar onde Cristo não possa estar. Ele pode te visitar ainda hoje. Ele pode estender a mão para você ainda hoje. No verso 12 diz que ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância. Um povoado, uma aldeia. Talvez um local onde os rejeitados se reuniam. Talvez um local onde eles choravam juntos. Talvez um local onde eles ouviam falar de Jesus Cristo. Ouviam falar sobre os milagres deste mestre. Uma aldeia sem nome, porque o texto nos revela o nome, que reunia pessoas em comum. Pessoas cativas que necessitavam de um libertador. 10 leprosos se dirigiam a Cristo e ficaram a certa distância. Ao contrário de outros leprosos encontrados no próprio Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos 12 e 13, que chegou perto de Jesus o suficiente para ele tocar. Esses homens mantiveram certa distância. Vejam comigo em Lucas este relato onde Cristo toca. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Não poderiam estes homens adentrar a cidade, como foi dito. Os leprosos eram estritamente proibidos de chegar perto de outras pessoas, exceto outros leprosos, como encontrado neste texto.
Tamanha era a segregação, tamanha era a rejeição que os leprosos encontravam pelas pessoas. Então, por este motivo, e pela lei também amarrar isso, eles tinham que manter certa distância, conforme a lei exigia. Segundo a Reis, capítulo 7, verso 3, fala sobre alguns leprosos que ficavam até a porta e eles não adentravam. Olha só esse registro. Havia 4 leprosos juntos, vocês veem que eles estavam reunidos. Eram pessoas que andavam, porque eles não tinham com quem conversar, não tinham com quem eles estarem perto. Seus familiares provavelmente estavam longe. Seus filhos, a sua esposa, seus netos. Eles, além de estarem fora da cidade, eles estavam fora, longe de suas casas, de seus familiares. Então aqui nesse relato, havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Esse é um relato onde eles se unem ao povo que está para atacar Jerusalém. Em 2 Reis, depois você pode acompanhar na leitura nos seus devocionais. Eram pessoas marginalizadas. O que é um marginal, meu irmão? É um grupo de pessoas que vivem às margens da sociedade. Quem dirá hoje em dia aquilo que regra, que dita o ritmo da sociedade, o consumismo, o ser, o ter. Você tem que ser alguém. Aonde aquele ditado popular, cada vez mais ganha poder, você vale o que tem no bolso. Cada vez mais essa sociedade imprime nas crianças, nos jovens, esta segregação, este egoísmo para com as outras pessoas. Porque ainda assim existem pessoas que não conseguem acompanhar o pensamento, não conseguem acompanhar o que rege as normas desta sociedade atual. Assim eram esses homens marginais. Não porque eles pichavam muros, porque destruíam as coisas, mas porque viviam às margens da sociedade. Talvez você seja um marginal. Talvez você esteja vivendo à margem da sociedade. Talvez você esteja excluído, não conseguindo acompanhar aquilo que as pessoas tanto falam e te cobram. Talvez os seus sentimentos estejam totalmente deturpados perante essa confusão, perante essa pressão que até mesmo os seus pais podem estar colocando sobre você. Eu queria te dizer esta noite que Jesus Cristo pode te curar e pode te libertar. Eu queria te dizer esta noite que Jesus Cristo pode sim te tocar. Pode sim libertar você desses sentimentos, libertar você dessa marginalidade. Você crê nisso? No verso 13, diz que eles gritaram. E gritaram em alta voz: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Gritaram: Jesus, Mestre. O termo no grego, epístates, mestre, no Novo Testamento, é apresentado apenas no Evangelho de Lucas, mas sempre utilizado em referência a Jesus. Eu vou apresentar algumas passagens que foram utilizadas no mesmo termo por pessoas próximas a Jesus. Então vocês vejam que interessante, esses 10 homens gritando, falando, se referindo a Jesus, se utilizando de um termo mestre, ao qual somente discípulos e pessoas próximas poderiam falar. Esta é uma única ocasião em que o termo foi usado por alguém que não os seus discípulos. Olha só em Lucas, capítulo 5, verso 5. Utilizado por Pedro. Simão respondeu: Mestre, o mesmo termo grego. Esforçamos-nos a noite inteira para não pegarmos nada. Mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes.
quando Jesus Cristo fala, ordena a eles, lance a rede ali. Lucas capítulo 8, verso 24, também. Os discípulos foram acordados, clamando, mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Estes homens estavam falando da mesma forma. Estes homens estavam reconhecendo quem era Jesus Cristo, anunciando e gritando, mestre, Jesus, tem piedade de nós. Este termo denota alguém que possui autoridade notável, poder. A utilização dos leprosos, ao se dirigir a Jesus, indica que eles tinham conhecimento dos seus feitos e principalmente da sua capacidade milagrosa para curar. De alguma maneira, essas pessoas que eram marginalizadas, que estavam segregadas, com seus sentimentos destruídos, chegaram a conhecer, a ouvir falar sobre alguém que poderia restaurar a sua família, restaurar, meu irmão, a sua vida. Esses homens estavam ali então com a única oportunidade. Cristo passando, Cristo indo, seguindo o seu trajeto, e esses homens não perderam essa oportunidade. Gritaram, tende piedade de nós. Essa é uma expressão comum usada por pessoas que pediram Jesus em piedade e compaixão para curá-los. Mateus 15, 22 retrata a mulher com a sua filha endemoniada. Vejam comigo, meus irmãos. A mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. O mesmo pai em Mateus capítulo 17, verso 15, com o seu filho também endemoniado, fala, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques, está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. A última esperança. A última esperança estava ali de passagem naquele local. Eles sabiam que a doença que eles tinham era incurável. Sua situação sem esperança. Suas vidas miseráveis. Jesus estava passando e com uma fé esperançosa, esses 10 homens desesperados imploraram ao Mestre. Tem misericórdia de nós. Tem piedade. E no verso 14, ao vê-los ele diz, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Foi dito, ide, a ordem do Senhor, vão, ide, mostrar-se aos sacerdotes. Alguns podem se perguntar, por que Jesus não disse seja curado? Sem dúvida, ele estava testando a fé, em sua capacidade de curar eles em seu tempo. Uma fé sem sinais era exigida dos seus homens. O Senhor Jesus ordena aos pecadores que creiam nele e confiem sua alma a ele. Muito embora ainda não possam ver a si mesmos qualquer obra da graça. Meus irmãos, a ação redentora de Cristo em nossas vidas acontece dessa maneira. A ação de Cristo em nossas vidas não se exige sinais. Exige, meus irmãos, crer na pessoa de Cristo. Essas outras coisas, transformação de vida, santificação, são coisas que vêm após o toque, vêm após a fé em Jesus. A sua condição pecaminosa precisa encontrar um local aonde se abrigar. Precisa encontrar a pessoa de Cristo, a qual pode te perdoar, a qual pode te transformar, meu irmão. Precisamos ter a fé que esses leprosos tiveram. Assim como esses homens eram leprosos, assim também você, sendo um pecador, nós não passamos de um pecador,
mas mesmo assim é ordenado a demonstrar sua fé em Jesus. Enquanto ainda é exatamente o que é. Veja bem, meu irmão, esses homens não esperavam receber alguma cura. Esses homens não esperavam algum milagre de Jesus. Apenas creram. Apenas creram e seguiram o seu caminho. No caminho, eles foram purificados. Olhe para o texto. Vinde como estão. Vinde como vocês estão. Do mesmo modo que aqueles homens partiram em direção aos sacerdotes, levando consigo ainda toda a lepra, você com toda a sua pecaminosidade e todo o excesso de condenação, exercendo um grande peso sobre a sua alma, deve crer em Cristo exatamente como você é, como você está. O problema é que muitas pessoas ficam colocando condições para servir a Cristo. Muitas pessoas ficam, eu vou servir a Cristo quando minha vida estiver ajeitada. Não, eu vou servir a Cristo quando eu for santo. Quando eu obedecer a mais a Cristo, aí eu começo a ter a fé nele. Muitas pessoas começam a colocar condicionantes. Não é isso que foi exigido destes homens. Ele apenas falou, vamos, se apresenta. E assim eles foram. Eles foram confiando. Eles foram crendo em Jesus Cristo. Assim é exigido de nós. Vinde como estão. Venha como você está. Venha nessas condições que você se encontra. Porque não existe lepra, não existe doença, não existe pecado a qual Cristo possa estar impedido de te perdoar. Não existe condições. Cristo não olha porque a Ele foi entregue todo o poder sobre todas as coisas. Não existe condições. Eles tinham uma forte convicção de quem eles eram. Algumas pessoas ficam também colocando a condição como esta. Eu só vou seguir a Cristo quando eu tiver a consciência de um grande pecado, ou eu tiver um grande pavor da ira divina, ou do inferno. Enquanto eu estou insensível, não adianta eu segui-lo. E ficam esperando, colocando essa condição de forte convicção dos pecados. Encontrando constantemente pessoas que declaram, eu poderia crer em Jesus Cristo se me sentisse mais afligido por um certo pecado. Eu poderia confiar nele se fosse levado mais fortemente ao desalento e ao desespero. Mas eu permaneço na minha vida, não sinto peso nenhum, então eu vou continuar aqui na minha vidinha, nesse meu modo de crer. Não faça isso, isso é desobediência, meu irmão. É um raciocínio surpreendente este, de pensar que se fosse mais escura a noite, poderia ver melhor. É uma ideia esquisita pensar que quanto mais próximo da morte, deveríamos ter mais esperança de vida. É o caminho oposto. Venha do jeito que está. Creia em Cristo Jesus. Pare de ficar colocando maneiras e métodos que venham conforme o seu ego, conforme o seu achismo. Creia em Cristo, esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Não existe condições para crer. Ele quer que você confie nele, tomando por base algo que sinta. Não tomando por base algo que sinta mais ou sinta menos, mas simplesmente porque está doente e ele tem a cura para você, sendo ele grandemente capaz de realizar. Venha, reconheça que ele tem aquilo que você precisa. E se você está doente, reconheça que ele é o único que tem o remédio para a sua doença. Se renda a isso, se proste a isso. É somente ele. E foi exatamente isso que esses homens fizeram. Crer naquilo que você sente ou vê é criar o próprio Deus. Um D minúsculo. Será que seus achismos vai salvá-lo?
Será que as suas condições irá salvá-lo, meu irmão? É possível sua descrença e falta de confiança em Cristo possa substituir o sacrifício no Calvário? Será? O Evangelho é simples, apenas creia e confie. Apenas creia e confie. Seu desespero ímpio chama Deus de mentiroso. Esse desespero, essas condicionantes, chama esse Deus de mentiroso. Por quê? Falta confiança. Meu irmão, ou você crê ou você não crê. Não existe um meio caminho. Em certa parte eu confio, em outra parte eu não confio. Será que ele vai fazer? Ou você crê ou você não crê. Ou você recebe aqui as palavras de Cristo e segue o seu caminho, confiando que certamente ele fará, ou você não tem parte alguma com ele. É a fé, é a confiança. Não crie em Deus mentiroso, porque ele não é mentiroso. E aquilo que ele fala, e aquilo que ele promete, certamente ele fará. Vimos isso no EBD. Lembre-se, aqueles 10 leprosos não sentiram mudança alguma. Ao Cristo falar, vão, se apresentem, eles ainda estavam leprosos. Eles olhavam para o seu corpo e ainda sentiam, talvez cheirava mal. Talvez eles pudessem ver nas suas mãos as feridas. Eles estavam numa condição totalmente destruída. E ao receber as palavras de Cristo, eles não olharam para a condição que não mudava. Eles apenas prosseguiram e obedeceram. E o texto diz que no caminho, eles foram purificados. Eles foram curados. Lembre-se que esses 10 leprosos não sentiram mudança alguma. Contudo, lá se foram. Enquanto caminhavam, foram curados. Confie em Jesus exatamente como você está. Sem aqueles sentimentos ou algum tipo de preparação que você achava que fosse necessário para isso. Não, Cristo, para mim ser crente, eu tenho que fazer um monte de coisa aqui primeiro. Não, para mim crer em Jesus, eu tenho que ajustar minha vida primeiro. Eu tenho que fazer isso, aquilo, outro, colocando. Como se fosse assim a obra da graça. Como se o agir de Cristo dependesse de alguma coisa que você possa fazer. Não, a minha vida está muito errada, eu sinto um peso nas minhas costas. Venha da maneira que você está. Confie e creia da maneira que você está. A condição de alegria talvez seja a sua condicionante. Quando eu sentir aquela alegria em servir a Cristo, eu vou para a igreja. Eu vou ser crente. Alguns acham que antes de confiar em Cristo, deveriam experimentar uma grande alegria. Como poder ter condição de poder manifestar essa alegria antes de exercer a fé. Isso não é lógico. É a mesma coisa que você exigir um fruto sem ao menos ter a planta. Se afirmarmos que determinada planta irá produzir um fruto delicioso, você vai cair nessa loucura? Será que você vai querer comer uma jabuticaba sem ao menos plantá-la? Plantar um pé da jabuticaba? Ou comer uma laranja, que as pessoas falam que é delicioso, que é saboroso, sem ao menos ter a laranjeira na sua casa? Isso é ilógico. É necessário crer em Cristo, é necessário ter a pessoa de Cristo acompanhando a sua vida, para que depois você sinta essa alegria, esse regozijo na sua vida, meu irmão. Não tem como exigir alegria sem ter fé. Não tem como você exigir nada de Cristo sem ter fé. A fé precede tudo. Os que experimentamos dessa alegria, viemos a Cristo para obtê-la. Aqueles que estão alegres, aqueles que têm a alegria acompanhando as suas vidas, é porque eles creem em Jesus, é porque eles confiam em Jesus.
Eu te pergunto, você confia em Cristo? Você realmente crê em Cristo? Não esperamos encontrá-las antes, caso contrário, estaremos esperando até hoje e vamos morrer esperando. Viemos até Jesus como estávamos, e agora te encorajo a relembrar como você veio até Cristo. Talvez a sua condição fosse pior do que a desses 10 homens, mas o que foi que te transformou? Não foi a fé em Cristo? Não foi a fé na pessoa de Cristo, a confiança em Cristo? Se você está alegre hoje, porque é, meu irmão. Mas não é ao contrário. Não vem a alegria antes da fé. E temos que entender isso. A fé precede tudo. Não devemos tomar o remédio antes de sermos curados por ele. Não devemos comer o pão para que seja satisfeita a nossa fome, não é assim? Você não come o pão, você não se alimenta para matar a fome. Não devemos abrir os olhos antes de poder ver. Não é assim que acontece na nossa vida? Antes de o Senhor Jesus confortá-lo ou curá-lo de maneira constatável e visível, obedecer e confiar nele para que ele te salve é exigência. É necessário a fé. Ela precede tudo. Nem as trevas do horror, nem o brilho do prazer devem ser buscados antes da fé. Sim, a fé deve preceder tudo. E esta fé é tão somente uma confiança simples e humilde na pessoa de Cristo Jesus. O Evangelho é simples. O Evangelho não tem segredo. É necessário a fé, confiar. Mas as pessoas estão transformando em algo que não existe. Alguns também colocam conhecimento das Escrituras. Quando eu conhecer a palavra, quando eu ler tudo, aí eu realmente começo a seguir alguma coisa. Como leitor das Escrituras, você não deve aceitar a ideia de que precisa esperar algum texto bíblico que entre na sua mente, queimando a sua mente. Deve, isso sim, ler a Bíblia com atenção e crer naquilo que o Senhor Deus lhe diz. Não é a leitura das Escrituras que vai te salvar, e sim Cristo Jesus. Crer em Cristo é necessário. Isso ele mesmo diz em João 5, verso 37 ao verso 39. Olha que interessante esse texto, meus irmãos. Ao vê-los, e o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma. Nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm vida eterna. Vou repetir. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm vida eterna. E são as Escrituras que testemunham, falam sobre, indicam, sinalizam a meu respeito. Ou seja, não é por ler as Escrituras que você vai ser salvo. Não é por ter o conhecimento de toda a letra que você vai ser salvo. É sobre o que ela fala. É sobre o que ela indica que oferece salvação aos homens. É sobre este sacrifício. Mas não, muitas pessoas colocam essa condição. Eu preciso conhecer primeiro. Não, se entregue a Cristo. Viva você que está morto. Enxergue você que está cego. Que se está passando no seu caminho. As Escrituras sem Cristo nada são, ou seja, é mesmo muito bom estudar as Escrituras. Mas elas nada são se você não for a Cristo. Elas nada são se você não for a Cristo. Se você permanecer longe de Cristo, o que irá ler a Bíblia somente trará condenação sobre você. Ler a Bíblia sem fé em Cristo, sem intimidade e relacionamento com Cristo, só trará condenação. Atos 16:31, carcereiro, após a libertação de Paulo, o que eu faço para ser salvo? Atos 16:31, olha o que diz. Eles responderam: creia no Senhor Jesus.
Creia no Senhor Jesus. Ele falou, vai ler a Bíblia. Ele não falou nada. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Qual era o primeiro passo então por este homem? O que era exigido deste homem, primeiramente, era a fé no Senhor Jesus. E apenas. Seu comando aqui a estes homens validava a lei de Deus. Jesus como o cumpridor de toda a lei, como ele diz em Mateus 5, verso 17, no Sermão do Monte, que ele veio para cumprir a lei, assim ele falou. Obedecendo a estes homens, foram demonstrando fé e cumprindo sua obrigação, enquanto a lei, quanto aquilo que a lei exigia. Os sacerdotes receberiam os ex-leprosos como os inspetores de saúde local. Este ato, segundo a lei, se encontra em Levítico, capítulo 14, verso 2 e verso 3. Olha a lei. Esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará. Jesus estava olhando para isso. Se a pessoa foi curada da lepra. E esses homens assim obedeceram. Esses homens assim foram e nunca eles foram curados. Da rejeição ao reconhecimento. Ironicamente, quem eram as pessoas que mais rejeitavam a Cristo? Senão os mestres da lei, os sacerdotes, as pessoas que cuidavam de toda a religião daquela época. Pois é, irmãos, ironicamente, os próprios sacerdotes que rejeitavam Jesus teriam que validar o fato inegável de que os leprosos foram curados. Eles seriam obrigados a confirmar seu poder sobrenatural e a estrita observância da lei, tornar-se testemunhas relutantes. Não queriam, mas eles seriam obrigados a enxergar aqueles homens curados e falar certamente esses leprosos. Quem fez isso? O Senhor Jesus Cristo, o Mestre. Homens arrependidos são esses que voltam, são esses que reconhecem o Senhor Jesus. E alguns colocam também, além da observância, ler as Escrituras, colocam a condição da santidade. Eles falam, eu não sou santo, não posso ser salvo. Mas quem disse que você é santo? E a obra de Cristo que irá transformá-lo em santo, é a obra de Cristo que irá transformá-lo em santo. Mas eu não me arrependo como deveria. Aí fala, tem pouco arrependimento. Fica colocando condições. É a obra de Cristo que fará você se arrepender. É a obra de Cristo. E é Ele que você deve ir, é a Ele que você deve recorrer, em busca de arrependimento, em busca de santificação. E não uma condição para crer, uma condição para seguir. Tudo isso é desobediência, tudo isso é rejeição à palavra. Entenda isso, meu irmão. As pessoas que são remidas pelo sangue de Cristo, creem em Cristo e recebem esse trabalhar, esse transformar, o arrependimento, a santificação. Venha a Jesus como você está, com o seu coração duro mesmo, insensível, e confie isso a tudo mais o poder, ao poder de Cristo, ao poder do Salvador. Acho que não tenho nem mesmo um desejo forte de ser salvo. Não tenho muita vontade. Alguém pode alegar isso. O próprio Cristo é quem nos concede todo o desejo espiritual. Por meio do seu Espírito Santo, não é você que gera isso. Mas eu não consigo. É Jesus que vai gerar isso em você, meu irmão. A obra é dele, exclusivamente dele. Pare e venha do jeito que você está. Ele começa do início. Ele começa no começo. Ele é um Salvador que inicia o alfabeto da misericórdia. Ele começa do A. Não pede que passe por B ou C ou D, para então encontrar-se com você.
A única exigência, como vimos aqui em Atos, é crer. Creia em Jesus Cristo e o resto Ele fará. É isso que temos que entender. Ele começa do início. Jesus não cobra você glorificado de uma vez, santificado de uma vez. Ele começa do início. Existe um processo, existe um começo. E esse começo é crer. Creia em Jesus. Creia. Existe esse processo, ele vai aonde o ferido está deitado em total desespero. Inclina-se sobre ele, remove os seus trapos, limpa os seus ferimentos, derrama neles azeite e vinho curativo e os ergue, levando-o à casa da misericórdia. Ele não chega, meu irmão, você que está deitado, caído, destruído, com seus sentimentos totalmente abalados, e fala para você carregue, não. Ele se inclina a você, ele remove as ataduras, ele limpa o seu ferimento, ele te dá forças, ele te sustenta para te levantar. Não é assim. Pare de rejeitar o senhorio, pare de rejeitar tudo o que acontece na vida do crente. É resultado da fé. É resultado da fé. Tal como e onde esteja, confie em Cristo para salvá-lo, e Ele o salvará. Não busque antes a sua conversão, não busque antes a sua santidade, não busque antes conhecimento, não busque antes alegria. Espere todas essas coisas como resultado da fé. Filipenses 1, capítulo 1, verso 6. Existe essa promessa para aqueles que creem. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso é uma promessa, meu irmão. Mas necessita da fé. A fé em Cristo. Crer que Ele é a pessoa que te envia, que te purifica, que te cura, que te santifica, que revela para você o conhecimento. A pura evidência não está em confiar em marcas, sinais, comprovações, sentimentos interiores, impressões, mas simplesmente deixar de lado tudo isso e confiar em Jesus. Nisso reside a essência da mudança salvadora. Em largar-se a si mesmo e entregar-se inteiramente ao Senhor Jesus. É largar, é negar a si mesmo. Uma pessoa que fica colocando condições é uma pessoa que não negou a si mesmo, é uma pessoa que nem ao menos crê em Jesus. É necessário crer. André, mas é muito subjetivo o que você está falando. É Deus que entrega a fé, então peça isso, irmão. Clame a Deus para que Ele te dê a fé. Clame a Deus para que Ele te dê essa confiança no seu Filho Jesus, para que Ele realmente te atraia, te coloque diante de Cristo. E aí sim, você comece a ser trabalhado pelo Senhor. Existe um exemplo que demonstra muito isso. É como um marinheiro que possui uma bela âncora em seu navio. Uma âncora grande, robusta. Uma âncora que ele confia. Que ele pode passar por qualquer tempestade, qualquer turbulência lá no mar, que ele sabe que ao lançar essa âncora, o navio vai parar. Ele sabe, ele tendo aquela âncora, ele fica confiante. Mas esse homem é um tolo. Sabe por quê, meu irmão? Não é o fato de estar vendo a âncora, de saber que ela está ali, em seu convés, que lhe garante a salvação. Sabe por quê? Essa âncora de nada lhe serve enquanto não lançar da água. Essa âncora de nada lhe serve enquanto estiver lá no fundo, alcançado a terra e realmente fixado. A verdadeira salvação está na confiança naquilo que você não vê, mas te segura.
Não é o fato de você observar sinais na sua vida que lhe garante salvação, mas sim na confiança e na fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Não estou querendo dizer que não existem sinais externos daquele que se encontra com Cristo. Eu estou falando de pessoas que confiam mais nesses sinais, mais nessas evidências do que na própria pessoa de Cristo. Não é o fato de ter a âncora no convés que vai salvar o marinheiro, mas sim se ela estiver lançada no mar e bem fixa lá na terra. E eu te pergunto, ele vai ver a âncora? Ele vai conseguir enxergar a âncora? Não vai. Isso se chama fé. Isso se chama confiança. Você crê em Cristo? Você crê em Cristo? Enquanto a sua confiança estiver dentro de você, ou tiver qualquer dependência de você mesmo, é como uma âncora que está dentro do navio, que só consegue aumentar o peso do navio, mas certamente não poderá ajudá-lo em um dia de tempestade. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Que tipo de fé é esta sobre a qual eu tenho pregado? Uma fé que confia. Confia em Cristo e apenas Cristo. E esta fé vai gerar muitas coisas na sua vida. Estamos lendo o livro Heróis da Fé. E os jovens me procuram e falam: nossa, como é difícil ter a fé desses homens. Eu olho para eles, olho para mim. Não olhe para a âncora. Não olhe para a âncora. Confie em Cristo. Meu querido amigo, se você confiar em Jesus, ainda que nas trevas, entrará na luz. Mesmo que você não desfrute do conforto espiritual, ainda será confortável e se sentirá seguro. Mesmo que em todo o caminho entre este lugar e o céu você não viesse a ter uma nítida consciência que seria salvo, confie em Cristo e você será. Confie em Cristo. Sabe por que eu digo isso? Não é presunção da minha parte, meu irmão, porque João 6 diz isso no verso 37. Tudo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Nunca Cristo vai abandonar aqueles que creem verdadeiramente e confiam nele. Ele não lança fora. Confie nele. Se sentir que está afundando, e ele o fará nadar. Confie nele se você sentir que pode estar morrendo, e viverá. Se você confiar nele antes mesmo de sentir ou perceber qualquer obra da divina graça sobre si mesmo, logo irá descobrir que a obra já estava sendo realizada em você, mesmo antes de você discerni-la, mesmo antes de você entendê-la. Os sinais não significam que Jesus já está trabalhando. Esses homens não viram nada, porém no caminho, em algum momento eles olharam e já não existiam mais feridas. Para resumir tudo, meus irmãos, se você está pronto para ver a Cristo e confiar nele, sem necessidade de milagres, sinais ou evidências, mas simplesmente confiar nele, tem dentro de si um poder que vai conduzi-lo por toda a vida e que o preservará em santidade até o final. Embora eu seja a própria fraqueza, a própria pobreza, e não veja de qualquer forma que possa ser suprido, contudo, do mesmo modo que os corvos e os pardais são alimentados, eu o serei. Portanto, lanço minha nudez, lanço as minhas ansiedades, lanço todas as minhas limitações sobre Cristo, para que seja vestido, lanço minha fome sobre Deus para ser alimentado. É isso. Para ser alimentado, lanço minha própria vida sobre Ele, para que Deus possa preservá-la, mesmo que eu venha a estar entre as garras da morte. É confiar, é ter fé. Porque todos, em algum momento, terão que buscar essa confiança em algo. Ao se achar em via de prestar contas, imagine, irmãos, deitado em um leito, na perspectiva da chegada do Senhor, os medos certamente virão. Assim como as dúvidas e os terrores, se você estiver olhando para dentro de si.
na direção da sua vida passada, tentando encontrar algo ao que confiar. Muitas pessoas, nos seus últimos momentos, buscarão pontos de ancoragem. E isso é colocado para nós nas Escrituras, Mateus 7, capítulo 7, verso 22. Olha só como isso acontece. 7, 22. Mateus capítulo 7, verso 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? O que eles estavam olhando para trás e vendo os seus pontos de ancoragem? Estavam olhando para qualquer outra coisa, mas menos para a pessoa de Cristo. Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. E Cristo respondeu o que para esses homens? Não vos conheço, porque não confiaram em Jesus, não tinham fé em Jesus Cristo. Devemos confiar em Cristo somente, dizer: meu Salvador, em tuas mãos entrego o meu espírito, coloco a minha alma desnuda em tuas mãos transpassadas. No Senhor eu confio. Então assim poderemos dar o último suspiro em paz, sabendo em quem você crê. E fazendo das palavras do apóstolo Paulo as nossas palavras, conforme 2 Timóteo capítulo 1, verso 12, que diz assim: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mas isso aqui só pode dizer às pessoas que creem em Jesus, que confiam em Cristo. Não no que está fazendo. Senhor, eu não fiz. Senhor, mas eu estava lá. Senhor, mas aquela igreja. Não se trata de nada disso. Se trata de confiar e ter a fé em Cristo Jesus. Quero que você comece, portanto, como aqueles pobres leprosos, simplesmente aceitando a palavra de Cristo e seguindo o seu caminho, obedecendo. Na força daquela palavra, antes mesmo de sentir qualquer mudança interior. Eu quero encorajar você, meu irmão, os que estão aqui presentes, você que nos assiste. Creia em Cristo. Creia em Cristo mesmo na fraqueza, mesmo na sua pior doença, mesmo na sua limitação, mesmo naquelas coisas a qual te impede. Creia em Cristo. Ele é o único que pode nos salvar. Incline sua cabeça. Vamos orar ao Senhor e pedir que Ele tenha misericórdia de nós, assim como aqueles homens. Jesus, Mestre, tenha misericórdia de nós. Que você possa fazer essa oração neste momento. Que você possa recorrer a Jesus Cristo, o único que nos dá a garantia. Senhor nosso Deus, agradecemos pela Sua palavra, agradecemos por este milagre efetuado por Cristo, que tanto nos mostra e nos ensina que devemos crer em Cristo, confiar em Cristo, mesmo não sendo santo, mesmo não tendo conhecimento devido, mesmo, Senhor Deus, com todas as limitações, queremos lançar esta noite tudo em Cristo e confiar nele. Deus, em nome de Jesus, nos dê essa fé inabalável. Nos dê, Senhor Deus, a todas as pessoas que estão perdidas e rejeitando, Pai, que em nome de Jesus elas possam encontrar o caminho da salvação. A salvação, Senhor Deus, através desta fé, e esta fé que vai nos transformar e vai agir dentro de nós, segundo o Teu querer, segundo o Teu realizar. Confiamos nisso, Pai. Que em nome de Jesus Cristo, o Senhor leve esta palavra às pessoas e retire elas das trevas, Senhor, trazendo arrependimento para as suas almas. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja, esteja com todos nós.
Oramos assim, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Uma boa semana para você, meu irmão, e aos que estão aqui sem beijo, sem abraço, sem aperto de mão, mas que vocês possam ir embora na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Deus abençoe, meu irmão.